Você sabia que uma onça pintada pode lembrar o cheiro de alguém por mais de uma década? É quase como se a natureza guardasse segredos que a ciência ainda tenta decifrar. Agora imagine, e se um desses segredos fosse o laço silencioso entre um garoto e um predador selvagem? A pergunta é possível um animal selvagem sentir saudade de um humano? A resposta? Talvez não esteja nos livros, mas numa história que ecoa entre folhas molhadas e olhos dourados. Tudo começou numa noite em que o céu parecia desabar sobre a terra. Relâmpagos riscavam o horizonte como veias de luz. E a floresta, densa, úmida, ancestral, respirava em silêncio. Havia algo de solene naquela tempestade, como se a própria natureza quisesse anunciar algo que ninguém esqueceria. Pedro, com apenas 11 anos, corria entre os galhos encharcados, descalço, os pés afundando na lama escura. Não devia estar ali. Seus pais o haviam alertado incontáveis vezes. Onça não avisa quando ataca. Mas naquela noite algo o puxava, um som, um lamento abafado. Não era humano, mas também não era só animal. Era dor pura pedindo socorro. Ele seguiu o som como quem segue um chamado invisível. E ali, sob o tronco de uma árvore caída, encontrou o que mudaria sua vida para sempre. Encolhida, ofegante, com uma pata presa entre galhos espinhosos, uma pequena onça pintada o encarava com olhos maiores do que o medo. Pedro congelou. Aquela criatura que poderia um dia ser uma caçadora implacável, agora era só um filhote, machucado, frágil, sozinho. Ele sabia o que deveria fazer, correr. Mas o que fez foi diferente. Ele se agachou devagar, estendeu a mão e falou baixinho, como se falasse com um irmão. Naquele instante, a selva ficou muda. Só os dois respiravam. Só eles existiam. Pedro libertou a pata da onça, ignorando o risco. A pegou nos braços com o cuidado de quem carrega um segredo. Era leve como um gato, mas seus olhos pesavam como um mundo inteiro. Ele não sabia, mas ali nascia algo raro. Um elo entre dois seres de mundos diferentes. Um menino que ainda não sabia o que era ser homem, e uma fera que ainda não sabia o que era ser livre. A chuva lavava os dois, enquanto ele corria de volta, escondido nas sombras da noite, carregando muito mais do que um animal ferido. Carregava uma promessa. A floresta não costuma fazer promessas, mas naquela noite, ao salvar uma pequena onça ferida, Pedro semeou um vínculo que nem o tempo, nem o medo conseguiram apagar. Nas semanas que se seguiram, o menino de 11 anos passou a viver uma vida paralela, dividida entre a rotina da fazenda e os cuidados secretos com um animal que agora tinha nome: Juma. Escondida num paiol velho, entre sardos de palha e ferramentas esquecidas, a jovem onça encontrava ali o refúgio. E Pedro, um propósito que ele mesmo ainda não entendia. Juma recebia carne crua, leite tirado às escondidas e o calor da voz de Pedro em conversas que ninguém mais escutava. Ela deixou de rosnar, passou a lamber suas mãos, enroscar-se em seus pés e pular em seu colo como um cãozinho brincalhão. E assim, no meio do mato, nasceu uma amizade improvável entre dois seres marcados pela solidão. Mas será que um laço assim é possível? Sim. Estudos sobre vínculos emocionais entre humanos e animais mostram que a criação cruzada, quando um filhote selvagem cresce sob cuidados humanos, pode gerar laços profundos de afeto e reconhecimento. Em 2011, uma pesquisa da Universidade de São Paulo sobre o comportamento de felinos em cativeiro indicou que onças pintadas criadas por humanos podem manter lembranças emocionais por anos, principalmente por meio do cheiro e do tom de voz. Além disso, o sistema olfativo das onças é extremamente desenvolvido. Elas conseguem identificar o cheiro de presas, outros predadores e até humanos a quilômetros de distância. Por isso, não é exagero dizer que Juma reconhecia Pedro não apenas como alguém que a alimentava, mas como alguém que a salvou. O cheiro dele significava segurança. A voz dele era memória viva. Na época, em muitas áreas do Brasil rural, era comum que crianças crescessem em contato com a floresta, mas sempre sob a sombra do medo,
Onças, especialmente a pintada, sempre foram vistas como ameaça. Elas podem chegar a pesar até 135 quilos e têm a mordida mais poderosa entre todos os felinos do planeta, mais forte até que a de um leão. Por isso, o medo da família de Pedro fazia sentido. Mas ele enxergava algo que os adultos não viam. Entre eles não havia jaulas, havia confiança. Por quase um ano, esse segredo foi o mundo dos dois. Mas, à medida que Juma crescia, algo dentro dela também despertava. O instinto, a caça, a fera. Pedro fingia não ver. Preferia lembrar do filhote que cabia em seus braços. Mas a floresta, com todas as suas leis silenciosas, não deixa ninguém esquecer quem é. E um dia, o mundo real bateu à porta. Por mais forte que seja um vínculo, existe algo dentro dos animais selvagens que nunca desaparece: o instinto. Essa força silenciosa, programada pela própria natureza, age como uma bússola interna que guia comportamento, sobrevivência e, muitas vezes, a distância entre homem e fera. Com o passar dos meses, Juma deixou de ser apenas um filhote frágil. Ela crescia depressa, tanto no corpo quanto nos sentidos. Sua percepção do mundo mudava a cada dia. Aquela pequena companheira de Pedro, antes brincalhona e dócil, começou a apresentar comportamentos novos. Os olhos mais atentos, os movimentos mais calculados, a reação mais rápida diante de barulhos ou sombras. Foi nesse momento que Pedro começou a perceber algo diferente no olhar de Juma. Havia ali um brilho que ele não conhecia. Um lampejo primitivo, talvez de alerta, talvez de lembrança do que ela realmente era. Uma predadora nata. E essa transformação não era culpa dela. O instinto de um animal selvagem não desaparece com carinho, não se apaga com afeto. Ele pode ficar adormecido, quieto por um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, volta à superfície, porque é parte de sua essência. Conceitualmente, o instinto animal é um conjunto de comportamentos inatos, ou seja, padrões que não precisam ser aprendidos. Eles nascem com o animal. A onça, por exemplo, já nasce sabendo atacar com precisão, esconder-se para emboscar e proteger seu território com ferocidade. Essas habilidades não são ensinadas, são herdadas. Pesquisadores da área de etologia, o estudo do comportamento animal, apontam que, por mais que um animal seja criado em ambiente humano, ele não perde a memória genética do que é. A socialização com pessoas pode adiar comportamentos agressivos, mas não os elimina. É por isso que muitos especialistas recomendam que animais silvestres não sejam tratados como domésticos. Eles não foram feitos para isso. Eles pertencem a um mundo que segue regras próprias, e Pedro, aos poucos, começava a entender isso. A gota d'água veio com o sumiço de uma galinha. Em outra manhã, Pedro percebeu que Juma observava os arredores com os músculos tensos, como se estivesse pronta para atacar algo invisível. A cada dia, era como se a floresta chamasse Juma de volta. E o coração de Pedro sentia isso, mesmo que quisesse negar, até que tudo saiu do controle. Seu pai encontrou pegadas de onça próximas ao galpão. O que antes era segredo se tornou escândalo. A reação foi imediata, severa e inegociável. Para os adultos, aquela onça não era um símbolo de afeto, mas uma ameaça crescente. E logo os homens do órgão ambiental chegaram para levá-la embora. A separação foi mais que dolorosa. Foi um corte seco entre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Pedro viu a jaula se fechar, os olhos de Juma pedirem respostas. Mas ali, naquela despedida silenciosa, a natureza retomava o controle. E o menino perdeu mais do que uma amiga. Perdeu parte de si. O tempo tem um jeito estranho de passar quando a gente sente falta de alguém. Anos depois da separação, Pedro já não era mais o menino descalço que corria pela mata em busca de sons misteriosos. Agora, com 17 anos,
Tinha o corpo mais forte, os traços mais firmes e uma expressão que escondia mais do que mostrava. Mas os olhos, esses ainda carregavam um vazio difícil de explicar. Desde o dia em que viu Juma sendo levada, Pedro nunca mais foi o mesmo. Parou de falar sobre ela. Parou de sorrir como antes. Mas todas as manhãs, sem falta, saía até o limite da floresta, como quem espera por algo que talvez nunca volte. Era um hábito silencioso, quase ritual. Ele sabia que não fazia sentido, mas fazia falta. Foi nesse cenário de saudade e silêncio que começaram os rumores. Primeiro, cochichos nas rodas de conversa da vila. Depois, relatos mais sérios. Algo estava atacando os animais da região. Boi abatido com brutalidade. Cães encontrados sem vida no meio do pasto. Os cortes eram profundos, precisos. Nada parecia ser obra de um predador comum. Os moradores diziam que era uma onça. Uma muito grande, talvez a maior que já tinham visto. A tensão se espalhou. Famílias passaram a evitar sair à noite. As cercas foram reforçadas. Armadilhas improvisadas apareceram nos arredores. E o medo, que antes só habitava histórias de pescador, agora estava nos olhos de todos. Pedro ouvia tudo com o peito apertado. Não dizia nada, mas sentia algo estranho por dentro. Como se, de alguma forma, ele soubesse. Uma intuição que ninguém mais podia entender. A floresta, em dia lhe deu uma amiga, agora parecia trazer de volta um aviso. Não demorou para que o poder público entrasse em cena. Um grupo de guardas ambientais foi enviado à comunidade. 3 homens experientes, armados e determinados a capturar a criatura que aterrorizava a região. A missão era clara: encontrar a onça e removê-la, viva se possível. Mas, se necessário, usariam força letal. Pedro não conseguiu ficar calado. Quando soube da operação, procurou os homens e pediu para ir junto. Eles riram, duvidaram. Um deles até o chamou de louco. Mas Pedro foi firme. Se for a onça que eu conheci, talvez eu possa impedir uma tragédia. Não foi fácil convencer o grupo, mas no fim aceitaram. E assim, pela segunda vez na vida, Pedro entrou na floresta sem saber o que encontraria. Guiado não por coragem, mas por um sentimento que ultrapassava o medo. Naquele reencontro com a mata, ele já não era um menino. Era alguém que carregava lembranças profundas, marcas invisíveis e uma missão que nem ele sabia explicar por completo. O que Pedro não sabia é que a floresta também guardava lembranças dele. A floresta parecia diferente naquele dia. Silenciosa demais. Nenhum canto de ave. Nenhum farfalhar entre as folhas. Era como se todos os sons tivessem parado para escutar o que estava prestes a acontecer. Pedro caminhava à frente do grupo, sem armas, apenas com os olhos atentos e o coração apertado. Atrás dele, os 3 guardas o observavam com desconfiança. Estavam armados com dardos tranquilizantes e rifles de verdade. Para eles, era apenas mais uma missão. Para Pedro, era o reencontro de uma vida inteira. Sinais da presença da onça estavam por toda parte. Pegadas fundas, galhos arranhados, o cheiro forte e metálico de sangue recente. Um javali morto foi encontrado com a garganta rasgada. Mas o que chamou a atenção foi o detalhe. O animal não havia sido devorado, só morto. E deixado ali como uma marca, um aviso. Ela não está caçando por fome, murmurou Pedro, olhando para o corpo. Isso é outra coisa. Marca de território, confirmou o líder do grupo, um homem de barba grisalha chamado Arcanjo. Seu tom era firme, mas curioso. Já tinha visto aquilo antes, mas algo o intrigava. Foi quando o mato estalou. Um som seco, rápido. A tensão explodiu como um raio. Os guardas ergueram as armas. Pedro mal teve tempo de reagir. Um vulto dourado saltou das sombras com precisão letal. Juma. O rugido cortou o ar como uma lâmina. Os olhos dela brilhavam. Os mesmos de anos atrás.
agora carregados de dor e desconfiança. Ela caiu sobre Pedro como um raio, derrubando-o no chão. As garras cortaram seu braço. O sangue escorreu. Mas ela parou. Ficou ali, a poucos centímetros de seu rosto. O hálito quente, o olhar fixo. Pedro, mesmo machucado, não desviou. Sussurrou com dificuldade, tentando respirar no meio do pânico. Juma, sou eu. Sou eu. Ela rosnou. Mas algo em sua postura mudou. Cheirou seu rosto, o pescoço, como se procurasse uma lembrança enterrada. Os músculos tensos aos poucos relaxaram. A boca se fechou. As garras recuaram. E então ela se sentou. Os guardas estavam prontos para atirar, mas Arcanjo levantou a mão, impedindo-os. Se ela quisesse matá-lo, já teria feito. O disse ele, com um tom que misturava surpresa e respeito. Pedro, ainda no chão, estendeu a mão trêmula. Tocou o pelo dela com cuidado, como quem toca um milagre. E pela primeira vez, os olhos de Juma não mostraram instinto. Mostraram algo mais antigo, mais profundo. Memória. Não era só um animal. Era alguém que lembrava. Lembrava do toque, do cheiro, da voz. Lembrava do menino que um dia a segurou nos braços, quando o mundo parecia grande demais. O tempo não havia apagado aquilo. Só havia... Apenas se deitou ao lado de Pedro, como se quisesse protegê-lo. Ou talvez, como se esperasse, ser compreendida. Os guardas, atordoados com o que acabavam de presenciar, mantinham as armas abaixadas. Foi então que ela se levantou, devagar. Caminhou com passos firmes na direção oposta ao ataque. Depois parou, olhou para trás e emitiu um rugido baixo. Quase um chamado. Ela quer que a gente a siga, disse Pedro, com dificuldade, ainda segurando o braço ferido. Arcanjo concordou com um aceno. O grupo se reorganizou. Ninguém falava. Todos sabiam que algo muito maior estava por trás daquela sequência de mortes. E não era apenas o instinto de uma fera. A trilha era curta, mas o cheiro denunciava o que viria. Sangue seco, carne exposta, podridão. Ao chegarem a uma pequena clareira escondida entre as árvores, o mundo parou. Ali, estendidos no chão como bonecos jogados fora, estavam 2 filhotes de onça. Não recém-nascidos. Eram jovens, fortes, talvez com 6 meses de idade. Seus corpos estavam mutilados, com a pele arrancada de forma brutal. Moscas cobriam os olhos. O chão ao redor havia sido revirado, como se alguém, ou alguma mãe, tivesse tentado protegê-los tarde demais. Pedro caiu de joelhos. Os guardas congelaram. Arcanjo foi o primeiro a falar, a voz pesada de revolta. Isso não foi outro animal, foi gente. Rodrigo, um dos guardas, engoliu seco. Daniel, o mais impulsivo, empalideceu. Nenhum deles conseguia dizer uma palavra. A cena era cruel demais. Esfolaram os filhotes para vender a pele, continuou o Arcanjo. Isso não é caça. É crime. E é doentio. E então tudo fez sentido. Juma não estava matando por maldade, nem caçando por necessidade. Ela estava em luto. Agindo com fúria, sim, mas uma fúria movida por perda, por desespero. Tudo que ela fez foi resposta. Uma resposta ao que tiraram dela. Animais sofrem. Animais guardam. Estudos de 2020 mostraram que grandes felinos, como onças e leopardos, demonstram sinais claros de luto quando perdem seus filhotes. Ficam inquietos, deixam de comer, voltam repetidamente ao local da morte. Mas isso raramente é mostrado nas narrativas humanas. E naquele momento, Pedro entendeu. Os ataques que assustaram a comunidade não vinham de uma fera enlouquecida. Vinham de uma mãe que perdeu tudo e nunca teve a chance de pedir ajuda. Juma permaneceu sentada ao lado dos corpos. Não rugia, não chorava, mas o olhar dizia tudo. Ela não era a ameaça. Ela era a vítima. E agora,
Diante de todos, a floresta contava a sua versão da história. Não com palavras, mas com marcas profundas de dor e abandono. Por alguns minutos, ninguém disse nada. A clareira, banhada pela luz filtrada entre as folhas, mais parecia um santuário do que um campo de morte. Juma continuava sentada ao lado dos filhotes como se estivesse de vigília. Os olhos dela não pediam piedade. Também não mostravam raiva. Apenas carregavam a profundidade de quem já perdeu tudo e não espera mais nada. Pedro, ainda ferido, se aproximou lentamente dos corpos. O cheiro era insuportável, mas ele não desviou o olhar. O que viu ali não era apenas uma tragédia. Era uma injustiça escondida atrás de versões mal contadas. Agora vocês entendem, murmurou com a voz embargada. Ela não era o problema. Ela só queria proteger o que restava. Rodrigo, até então cético, abaixou a cabeça em silêncio. Daniel chutou uma raiz exposta, tentando conter a fúria. Quem arranca a pele de um bicho e deixa o corpo jogado como lixo? Isso não é caçador. Isso é criminoso. E vão sumir, disse Rodrigo. Gente assim sabe se esconder. Mata, vende e desaparece como se nunca tivesse existido. Arcanjo, o líder da missão, observava tudo com olhos cansados. Em seus anos de serviço, já havia visto muito, mas nada como aquilo. Olhou para Pedro com respeito e peso no olhar. Vamos relatar isso. Vamos entregar as provas. Mas você tem que entender, no mundo dela, justiça é outra coisa. Pedro não respondeu, só respirou fundo, tentando controlar a dor no braço e a dor no peito. Juma, por sua vez, não se movia. Quase parecia uma estátua viva, moldada por perda, lembrança e instinto. Então, sem aviso, ela se levantou. Caminhou em direção à mata, sem pressa. Quando chegou à beira da trilha, parou. Olhou para trás uma última vez, como se dissesse adeus. Pedro não a chamou, não tentou segui-la. Sabia que aquele momento era o fim de algo que começou anos atrás, debaixo de uma tempestade. A despedida verdadeira não veio com gritos, mas com um olhar carregado de tudo que viveram juntos e tudo que perderam. O retorno foi silencioso. O céu começava a mudar de cor quando chegaram à estrada de terra. Pedro, com o braço enfaixado e a mente longe, caminhava entre os guardas. Nenhum deles dizia uma palavra. O peso daquela clareira ainda os acompanhava. Ela me reconheceu, disse ele, quase num sussurro. E ninguém questionou. Nem precisava. Nos dias seguintes, a história correu como fogo entre os moradores. Uns diziam que foi sorte. Outros chamavam de loucura. Mas Pedro sabia a verdade. A floresta não esquece. E às vezes, os animais lembram mais do que os homens querem admitir. A floresta voltou ao silêncio nos dias que se seguiram. Sem mais ataques, sem rastros de violência, sem olhos brilhando no escuro. O medo que antes rondava a comunidade começou a sumir aos poucos, como uma névoa que se desfaz com o sol da manhã. Mas dentro de Pedro, a tempestade demoraria bem mais para passar. Ele sabia que Juma estava viva, lá fora, em algum ponto entre as árvores que um dia os uniram. E apesar da dor, sentia uma estranha paz, porque agora ele entendia. Juma não era uma ameaça. Era uma mãe que gritou do único jeito que sabia, em um mundo onde ninguém estava ouvindo. Às vezes, não é o rugido que assusta, é o silêncio de quem perdeu tudo. Pedro voltou à rotina, mas nunca ao normal. A vida seguiu, como sempre faz, mas em seus olhos havia agora algo que ninguém podia fingir que não via. A marca de quem conheceu o lado invisível da selva, aquele que não sai em jornal nem em livro, mas que mora no coração de quem realmente escuta a natureza. E você? Já parou para pensar em quantas histórias como essa nunca chegam até nós? Quantas vezes chamamos de fera perigosa um animal que só está reagindo ao que tiraram dele?
Quantas vezes o medo nos impede de enxergar que está além das garras, além dos dentes? A cada dia, milhares de animais selvagens sofrem com a destruição de seus habitats, a caça ilegal, o tráfico e o abandono. E nem todos têm um Pedro, nem todos têm uma chance de contar sua história. Essa narrativa não é só sobre uma onça, é sobre memória, sobre dor, sobre uma ligação que resistiu ao tempo, ao instinto, ao medo e à distância. É sobre o que acontece quando escutamos com o coração, mesmo que o mundo inteiro diga para fugir. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de ideia é enxergar a selva com outros olhos. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quem sabe até onde a voz de Juma pode chegar. E lembre-se, nem toda fera quer destruir. Algumas só querem ser lembradas.